Seja bem-vindo mais um encontro doutrinário, né? Para aqueles que estão chegando, ou talvez ao primeiro encontro doutrinário, é importante saber que sempre, a cada 2 ou 3 meses, nós fazemos um encontro desse, onde algum tema que é sugerido pelos líderes da igreja é estudado. Então esse tema é enviado através dos nossos sistemas aqui de comunicação para a área de educação cristã, sugerindo temas para estudos doutrinários. E aí então nós escolhemos dentre os vários temas sugeridos, alguns deles, e planejamos os encontros ao longo do ano. E esse aqui é o último desse ano, onde a gente vai falar sobre a questão do homossexualismo. E a título de introdução, eu queria dizer o seguinte: existem 2 principais pontos de vista opostos com relação ao homossexualismo nos dias de hoje. O primeiro é que a homossexualidade é um pecado, como outros pecados que existem, e o segundo é que é um estilo de vida alternativo e legítimo, e muitas vezes rotulado como normal. E esses 2 contextos, esses 2 pontos de vista estão em colisão dentro da sociedade de hoje. A moral do comportamento homossexual é uma das questões que mais suscitam críticas à igreja no mundo hoje, porque a igreja tem um ponto de vista pautado na Bíblia e interpreta a questão da homossexualidade numa perspectiva bíblica e às vezes taxada como moral. E, de outro lado, os ativistas homossexuais trabalham não no sentido da procura da tolerância, mas numa busca de legitimação pública, de aprovação e de celebração da homossexualidade como algo certo, bom, natural na vida humana. E isso, então, tem gerado uma série de mudanças de paradigmas morais que regem a sociedade e até alguns deles que envolvem a liberdade de ensinar ou não doutrinas morais e religiosas abertamente sem restrições. Então esse é o momento que a gente vive hoje, do contexto de sociedade no mundo, não só no Brasil, no mundo inteiro, especialmente no mundo ocidental. Então, olhando para esse contexto, você está numa igreja, a gente vai posicionar do ponto de vista bíblico o que nós cremos a respeito desse assunto. Primeiro vamos trabalhar um pouquinho algumas definições para a gente poder entender o que a gente vai estar falando. Primeiro, o que é homossexualidade ou homossexualismo? Significa a sexualidade igual ou similar, e se deriva da palavra grega homoitas, que quer dizer similaridade, semelhança ou acordo. O homossexual é uma pessoa que opta por se envolver em atividade sexual com outra pessoa do mesmo sexo. E existem termos específicos, por exemplo, a lésbica é o termo para um homossexual do sexo feminino e gay é o termo para um homossexual do sexo masculino, sendo que o termo gay é o mais preferido pelos homossexuais. Bissexual é uma pessoa cujo comportamento sexual envolve tanto o relacionamento com pessoas do sexo masculino como do sexo feminino. Então, ele trabalha nos 2 lados. Um bissexual é uma pessoa que participa nas relações heterossexuais e também nas relações homossexuais. O transexual é uma pessoa com um desejo emocional de ser o sexo oposto, para atravessar os sexos, essa ideia de trans, né? Para ir além, ou cruzar as fronteiras do sexo, do qual ele se sente aprisionado dentro de um corpo que ele acha que não é o seu sexo, um sexo errado. Travesti
a palavra travesti é alguém que se veste com a aparência do outro sexo. E aí o travesti, ele pode ou não ser um homossexual. Há pessoas que se travestem, não é? Mas não são homossexuais. Os homossexuais fazem isso como parte da sua arte, do seu teatro e assim por diante. Mas há aqueles que vivem dessa prática e até praticam a prostituição. Agora, do ponto de vista da Bíblia, quando a gente olha para essas questões, a gente vai ter que entender um pouquinho sobre a nossa sexualidade. A nossa sexualidade, à luz da Bíblia, é um dom de Deus. Um dom de Deus que é orientado, ou que nos conduz a uma unidade. E leva a gente viver essa interação com o outro numa totalidade que envolve tanto as emoções, quanto o raciocínio, quanto a vida psicológica e como a vida espiritual. Então, quando a Bíblia fala de sexualidade, ela está sempre falando em termos do casamento, e não está falando apenas do prazer, não está falando apenas do contexto de uma prática. Por isso, a gente vai olhar para essa questão dentro dessa perspectiva da espiritualidade humana, que envolve também a sua sexualidade. Como é que o homossexualismo foi visto ao longo da história, especialmente da história contemporânea, se a gente olhar do final do século XIX, começo do século XX até hoje? Uma das grandes pessoas que influenciaram a compreensão a respeito do homossexualismo foi Freud, o pai da psicanálise moderna. Ele via a homossexualidade como um distúrbio psicológico, mas acreditava que este distúrbio fosse praticamente intratável. E as suas ideias foram transmitidas sem qualquer refutação adequada até umas 2 décadas atrás, ou um pouco mais, talvez uns 25, 30 anos. Antes de Freud e do advento do estudo sério dos componentes inconscientes do comportamento humano, as religiões de tradição judaico-cristã e as sociedades de tradição judaico-cristã, como também a maior parte do mundo ocidental, via a homossexualidade quase que exclusivamente em termos morais e, em alguns lugares, até mesmo em termos criminais, com punições sociais, legais, para quem vivia esse tipo de prática. À medida que o homossexualismo foi sendo estudado e finalmente compreendido como uma das mais complexas neuroses sexuais, o desequilíbrio pendeu para outra direção. E muitos passaram a vê-lo quase que exclusivamente em termos psicológicos, como uma afecção psicológica. E dessa forma, os aspectos morais e espirituais do problema foram descartados e mais tarde negados completamente por alguns estudiosos. E apesar do fato de que o próprio Freud cresce que, em última instância, os homens eram responsáveis ou são responsáveis por suas escolhas e, portanto, pela maneira como procuram aliviar a sua solidão e o seu sentimento de dor interior, apesar disso, aqueles que olhavam pela abordagem psicológica viam isso como alguma coisa que fugia da perspectiva da decisão pessoal. Num terceiro momento, a balança pendeu para um outro lado e começou então a se ver a homossexualidade que estava exclusivamente em termos psicológicos como uma tentativa de compreender como uma situação biológica, em vez de moral ou psicológica, mas que havia algum gene, que havia alguma mudança ou alguma alteração física que provocava o homossexualismo.
Então as primeiras teorias vinham dizendo que havia uma diferença hormonal entre pessoas que viviam a homossexualidade. Depois, se existia um gene que pudesse definir a questão da homossexualidade. Posteriormente, estudos que falavam de alteração do tamanho da hipófise e assim por diante. Mas, apesar de vários estudos terem sido feitos nessa linha, nenhum deles se tornou conclusivo, dizendo que existisse realmente uma alteração física que pudesse dizer, olha, isso aqui determina o homossexualismo. Talvez o mais contundente dos estudos nessa área foi do tamanho da hipófise, mas que não conseguiu provar uma causa com relação a isso, porque ele foi desenvolvido entre pessoas portadoras de AIDS em estado terminal, porque o tamanho da hipófise teria que ser feito após de uma necrópsia, e então eles queriam saber, não é, que a pessoa iria morrer em determinado tempo. E aí ele se tornou inconclusivo, porque não se sabe se o aumento do tamanho da hipófise era uma afecção da própria enfermidade, ou se o aumento do tamanho da hipófise era uma questão da própria homossexualidade. E o sistema de controle não permitiu chegar a esse objetivo. E então passou-se para um quarto estágio, que é o que nós estamos vivendo hoje, tá? Onde a homossexualidade não é mais vista nem na perspectiva freudiana, nem na perspectiva, ou seja, psicanalítica, nem psicológica, nem na questão biológica, mas na perspectiva das minorias desvalorizadas no contexto da sociedade. E a ideia era ganhar reconhecimento e poder sociopolítico, relacionando a questão homossexual não mais a distúrbios ou natureza biológica, mas a luta por direitos das minorias, né? Fugindo assim de toda a questão moral, espiritual ou religiosa desse contexto. Esse é o momento que a gente está vivendo. Esse é um panorama assim, muito rápido das várias questões que estão correndo. Tem livros imensos escritos, eu resumi aqui num parágrafo, né, só para a gente ter uma visão. Agora, o que a Bíblia fala a respeito desse assunto? Então, o primeiro texto que eu queria ler é o que se encontra em Gênesis, capítulo 1, versículos 27 e 28, onde a Bíblia vai apresentar para a gente o princípio da criação, onde no princípio da criação, a Bíblia fala especificamente de dois sexos, o masculino e o feminino. Gênesis 1, versículos 27 e 28 diz assim: criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Nesse primeiro texto, a Bíblia vai afirmar claramente: Deus criou dois sexos, o masculino e o feminino, e chamou esses dois sexos de algo bom da sua própria criação. Ele vai dizer no mesmo texto de Gênesis, capítulo 2, versículo 24, que essa sexualidade deveria ser vivida dentro do contexto de um relacionamento muito mais amplo do que apenas a procriação ou do que apenas o prazer sexual. E vai dizer, olha, por isso o homem vai deixar o seu pai e a sua mãe e vai se unir à sua mulher e os dois vão ser uma só carne, mostrando esse outro lado da criação divina. A Bíblia também ensina claramente que o plano de Deus a respeito do sexo é que haja um casamento entre um adulto do sexo masculino com um adulto do sexo feminino. E aí a gente vai olhar desde a criação, ao longo da história, em todos os trechos da Bíblia, esse valor sendo trabalhado em vários outros trechos das Escrituras Sagradas. Por isso, a Bíblia vai condenar,
de maneira muito clara a prática homossexual em vários textos das Escrituras. Por exemplo, na lei mosaica, há 2 passagens no livro de Levítico que veem o intercurso sexual com pessoas do mesmo sexo como algo abominável aos olhos de Deus. Levítico 18, 22 vai dizer assim: com um homem não te deitarás como se fosse mulher, é a abominação. É um texto muito forte, né, onde a Bíblia está dizendo claramente que essa prática homossexual, ela é algo que mexe, essa é uma figura de linguagem, quando fala que é algo abominável, tá? É algo que mexe com o estômago de Deus, é uma linguagem humana para falar de Deus, como se estivesse causando um mal-estar interior em Deus. Levítico 20, versículo 13, vai ser ainda mais veemente. Ele vai dizer: se também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável e serão mortos, e o seu sangue cairá sobre eles. E aqui a gente vai encontrar algumas das origens das práticas da sociedade ao longo dos anos, de punição, inclusive física, dessa prática, não é? E dentro da lei mosaica, era uma visão muito estrita, muito fechada, e ali então terminavam todas as coisas. A primeira referência bíblica ao homossexualismo está na história da destruição de Sodoma e Gomorra, e vai aparecer em Gênesis 19, a partir dos versículos 4 até o versículo 7. E a Bíblia diz assim: mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, e os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, e chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em sua casa? Traze-os fora a nós, para que abusemos deles. E saiu-lhes então Ló à porta, fechou-a após si, e lhes disse: rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. A Bíblia vai nos ensinar que foi a corrupção do povo destas cidades que provocou o julgamento divino. E foi uma corrupção que envolvia o homem como um indivíduo e a conduta da sociedade como um todo. E tinha sua origem no orgulho arrogante com que se viam em relação tanto aos seus semelhantes como ao próprio Deus. E a questão da homossexualidade, no contexto de Sodoma e Gomorra, era um aspecto de toda uma decadência moral e de uma corrupção social daquela sociedade. Por exemplo, Ezequiel 16, versículos 49 e 50 vão dizer: eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim, pelo que, em vendo isto, as removi dali. Ezequiel vai dizer que o que está por trás não é apenas um ato que envolve a sexualidade, mas um conjunto de valores dentro da sociedade. E esse conjunto de valores podia ser visto em vários aspectos da vida da sociedade. Na injustiça social, mas especialmente no orgulho e na arrogância que essa sociedade tinha com relação a Deus. E ao se desviar dos valores de Deus e dos propósitos de Deus, abraçaram práticas que eram abomináveis para Deus. E entre elas estava uma delas, que era o homossexualismo, que a Bíblia já vai dizer que era à vista de Deus abominável. Essa ideia é confirmada por Pedro na sua segunda epístola e também por Judas. 2 Pedro 2, versículos 4, 5, 6 e 7 dizem assim: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo,
E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Pedro vai dizer, muito parecido com a ideia que está em Ezequiel, o problema de Sodoma e Gomorra era um conjunto de valores, era uma atitude para com Deus, e essa atitude se tornava algo que a Bíblia chama de impiedade, um coração que vai ficando cada vez mais endurecido, e que não se permite ser colocado na direção, no propósito de Deus. E essa impiedade, ela vem cheia de orgulho e faz com que comecem a existir no meio do contexto da vida social atos, atitudes que Deus abomina. Entre elas, entre várias delas, estava uma, que era o homossexualismo. Isso é importante a gente colocar, porque na perspectiva da Bíblia, esse não é o único pecado que precisa ser tratado. E da mesma maneira como qualquer outro pecado precisa ser tratado pela graça de Deus e pelo poder de Deus e precisa haver transformação, esse também é um dos pecados que precisa ser tratado pela graça de Deus, pelo poder de Deus e pode ter transformação. Judas vai escrever no versículo 7 da sua epístola: como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. E outra vez Judas, seguindo Pedro, seguindo Ezequiel, vai falar de um contexto da cidade onde os valores de Deus, agora ele coloca em termos de prostituição no seu sentido mais amplo, não é? Que envolve várias outras coisas. Deus está agora olhando e dizendo, olha, essa dureza de coração eu vou julgar. Outra vez essa ideia agora do homossexualismo surge no livro de Juízes capítulo 19, versículos 22 e 23, e diz assim: enquanto eles se alegravam, eis que os homens daquela cidade, filhos de Belial, cercaram a casa, batendo a porta, e falaram ao velho, senhor da casa, dizendo: traze para fora o homem que entrou em tua casa, para que abusemos dele. E o senhor da casa saiu a ter com eles e lhes disse: não, irmãos meus, não façais semelhante mal, já que o homem está em minha casa, não façais tal loucura. Esse texto é muito parecido com Gênesis 19, com a situação de Ló. No Novo Testamento, esse problema é tratado sob essa mesma perspectiva que o Velho Testamento trata. E Paulo coloca isso de uma maneira muito forte no capítulo 1 do livro de Romanos. Todo o capítulo 1 vai tratar sobre essa sociedade que vai se corrompendo, que vai perdendo os seus valores e que vai trocando a verdade de Deus pela injustiça e que vai falando que aquilo que é mentira é verdade, que aquilo que é verdade é mentira, e isso vai corrompendo os valores, os pensamentos, a identidade das pessoas no contexto da sociedade. E nos versículos 26 e 27, ele ilustra isso falando do homossexualismo, e diz assim: por causa disso os entregou a Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Paulo vai focar outra vez. Todo o capítulo 1 ele vai falar sobre esse valor da sociedade, identidade, vai falar sobre troca de valores, verdade de Deus que está sendo corrompida, e ele diz, olha, por causa de tudo isso, vai entrando no coração da gente, não é?
paixões que Deus considera infames. E aí começam essas paixões a mudarem o modo natural das nossas relações íntimas, tanto com mulheres, como com homens. E aqui é muito claro o texto contrário ao homossexualismo, tanto masculino como feminino. O apóstolo Paulo expõe a culpa do mundo gentil diante de um Deus santo e se concentra na arrogância do homem e nas paixões que ele cultiva e que ele valoriza na sua vida. Ao invés de seguir as instruções de Deus em suas vidas, eles suprimem a justiça e se voltam para a injustiça, se deixando levar por suas paixões que desonram a Deus. É muito importante a gente falar sobre isso, porque Paulo está dizendo uma coisa que é forte. Ele diz assim: olha, o pecado, ele vai acontecer na nossa vida porque a gente permite e a gente cultiva determinadas paixões no nosso coração, tá? E isso não tem a ver só com o homossexualismo, tem a ver com qualquer outro pecado. Se a gente falar, por exemplo, sobre o adultério, se a gente falar sobre a prostituição, e posso falar até do ponto de vista heterossexual, tá? Eu vou permitindo que determinadas paixões se enraizem na minha mente, eu vou desejando ver aquelas coisas, eu vou desejando sentir aquelas coisas, eu vou desejando experimentar aquelas coisas, e chega um dia que eu começo a experimentar. E Paulo está dizendo para a gente: olha, toma cuidado, porque quando a gente vive num mundo que diz para a gente que as nossas paixões, elas são boas, elas são possíveis, elas são naturais, a gente vai acabar cometendo coisas que são infames diante de Deus. E aí Paulo vai começar a exemplificar isso. Então a gente vive num mundo profundamente hedonista, onde o que interessa é você sentir prazer, o que interessa é você estar bem com você mesmo, o resto não tem problema, tá? Então os valores ficam em segundo, terceiro, quarto plano, e a gente às vezes vai cultivando as paixões, e Paulo vai dizer: quando eu vivo num mundo assim, aquilo que parece que antes eu dizia que era errado, eu começo a dizer que é certo, eu começo a virar uma grande confusão interior dentro do meu coração e da minha mente, e eu vou começar então a vivenciar algo que Deus mesmo diz: olha, não concordo com isso. Ele ainda vai afirmar que essas paixões, que essa luxúria, né, e naturalmente ele enfatiza aqui algo que ele chama de antinatural, é descrita como uma consequência e como uma punição natural para os nossos pecados. Mas que pecado? O pecado básico do orgulho e da autodeificação. Porque toda vez que eu rejeito a palavra de Deus, a vontade de Deus, o propósito de Deus, eu estou olhando para mim mesmo como o Senhor da minha vida. Eu estou olhando para mim mesmo como o dono do meu nariz. Eu estou olhando para mim mesmo como quem detém a autoridade. E aí então eu vou quase que me tornando um deusinho, que eu quero satisfazer o tempo todo. E aí Paulo está dizendo: olha, tudo isso nasce de um pecado que é muito comum no coração de todos nós, chamado rebelião contra Deus. Paulo via a homossexualidade como um sintoma da humanidade caída, e ele descreve como não natural e indecorosa. E a sua descrição do comportamento homossexual como algo antinatural se aplica tanto a homens como a mulheres. Outro texto fortíssimo no Novo Testamento vai aparecer em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 e 10. A Bíblia diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. E outra vez Paulo coloca a questão da homossexualidade no contexto
dessa dureza de coração e de vários pecados que nos separam de Deus. Esse não é o único pecado que nos separa de Deus, mas faz parte dessa lista de pecados e outros que falam da nossa rebelião com Deus, quando a gente assintosamente vai contra o propósito de Deus na nossa vida. Mas também, de uma maneira interessante, esse é o texto em que ele fala dos homossexuais ativos e passivos. E aqui ele usa duas palavras gregas muito fortes, que são traduzidas por efeminados e sodomitas, que tem a ver, a primeira com o homossexual passivo e a segunda com o homossexual ativo. O último texto que eu queria destacar é 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 9 a 11, diz assim: tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, tais fostes alguns, perdão, não é isso não, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória de Deus, do Deus bendito, do qual fui encarregado. E outra vez Paulo coloca a questão da lei, dos valores da Bíblia, como condenando determinados pecados que representam rebelião contra Deus, e coloca a questão da homossexualidade dentre estes pecados, inclusive a mentira, tá? Para dizer, olha, se você não acertar essas coisas como valores na tua vida, tá? Não tem como a gente viver debaixo da glória de Deus. Diante disso, a Bíblia é muito clara em nos afirmar que o homossexualismo faz parte daquilo que a Bíblia chama de pecado, de uma rebeldia contra valores de Deus na nossa vida. A segunda coisa que ela vai deixar bem claro, que como qualquer outra paixão que consuma o nosso coração e que precisa ser controlada pela nossa vida para que a gente possa crescer e viver debaixo da graça de Deus e espiritualmente ser trabalhado pelo Espírito, essa também é uma paixão que precisa ser trabalhada. E a gente, quando olha para a história da igreja, vai ver que essa foi a compreensão da história da igreja, ao longo da história da igreja, pela própria igreja. O primeiro texto a falar contra o homossexualismo e a refletir essa ideia foi o Didaquê, que foi escrito entre os anos 100 e 150, colocando isso como um dos pecados com os quais a gente tem que lutar na nossa vida. A grande pergunta é: se é assim, do ponto de vista bíblico, há esperança para a mudança? Por que eu falo isso? Porque muitas pessoas têm dito hoje que é uma tolice a gente lutar contra esse tipo de paixão ou sentimento dentro do coração. Influenciadas por Freud, influenciadas pelo pensamento de que isso faz parte da natureza biológica, né, do ser humano, que ele é diferente ou ela é diferente na sua biologia. Mas quando a gente lê a Bíblia, a gente vai perceber que na igreja de Corinto era uma realidade que pessoas daquela igreja tinham sido transformadas desse tipo de conduta. E é por isso que a Bíblia vai dizer, no mesmo texto em que condena essa prática, ele diz o seguinte, vou repetir o texto: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Aí ele diz assim no verso 11: tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. E a Bíblia então vai colocar para a gente uma perspectiva no Novo Testamento interessante, é que Deus pode, junto com a nossa própria vontade,
trabalhar transformação na nossa vida. Não somente dessa aspiração ou dessa paixão, mas de qualquer paixão consumidora que a gente tenha controlando a nossa vida. E é interessante porque os estudos feitos com esse assunto, dizendo é possível um homossexual deixar de ser homossexual, tem provado a mesma coisa. Vários estudos feitos com várias terapias diferentes provaram que, em média, qualquer terapia, tá, ela pode produzir cerca de 25% de resultado no abandono do homossexualismo. Então, vai lá, o rogeriano, o Gestalt, então tem lá, a variação é em torno de 22% a 25% nas técnicas. Interessante, porém, que o Instituto Master Johnson, de psicologia e de sexualidade, um dos mais famosos do mundo, fez uma pesquisa com 81 gays, desejosos de receber reorientação, e depois de 6 anos de acompanhamento, eles anunciaram que 71% desses 81 abandonaram as práticas homossexuais. E a conclusão, na página 400 do livro Homossexualidade em Perspectiva, publicada por Master Johnson, vai dizer que um psicoterapeuta qualificado não poderia mais fugir à responsabilidade de aceitar o cliente homossexual em tratamento ou enviá-lo a outra fonte aceitável de ajuda. Isso é interessante porque é um dos mais respeitados institutos de pesquisa nessa área dos Estados Unidos, e ele apresenta um estudo de 81 casos, com 71% de mobilidade na sua orientação sexual. Agora, é interessante que coloca-se duas coisas nesse estudo, que eu acho que chama a atenção, é que eles trabalharam não apenas as técnicas normais, né, de psicoterapia, mas trabalharam 2 valores, né, a assertividade, e trabalharam também a questão da reconstrução da autoimagem, e tiveram esse tipo de resultado. Nós cremos que a palavra de Deus nos garante, tá, que a graça de Deus pode trabalhar na vida das pessoas, trabalhando essa transformação. Não é um ato milagroso em que você faz uma oração e plim, acabou tudo. Então é muito importante a gente dizer isso, porque de um lado o perdão e a restauração espiritual são instantâneas, mas de outro lado a reconstrução da nossa autoimagem, a cura das feridas que a gente carrega no coração, não são uma coisa que acontece instantaneamente, precisam ser trabalhadas na nossa vida. Por isso, nessa segunda meia hora do nosso estudo, eu queria convidar o Saulo. Onde é que está o Saulo, que eu não estou vendo ele aqui? Está aqui? Estava aqui até agora. Ah, lá atrás, ele se escondeu lá atrás, né? Eu estou convidando o Saulo para ele compartilhar conosco a experiência dele, e uma das razões porque eu estou convidando o Saulo para partilhar com a gente, é porque às vezes quando a gente fala sobre esse tema, a gente sempre pode ser entendido como alguém intolerante, como alguém que não é capaz de amar a pessoa diferente, como alguém que não quer investir na vida das pessoas, ou como alguém que só tem uma crítica veemente para dizer. Eu quero dizer que a graça de Deus, o amor de Jesus é muito maior do que você pode pensar. E o Saulo é uma pessoa que viveu 12 anos, e ele vai compartilhar isso conosco, numa experiência homossexual, 5 anos convivendo como marido e homem, né? Sei lá como a gente vai dizer isso, num convívio conjugal, se é que a gente pode dizer assim. E depois houve uma mudança muito grande na vida dele, ele vai poder compartilhar. E eu queria colocar isso aqui, aproveitar o momento que o Saulo está aqui para dizer que a graça de Deus não gera apenas esperança, mas
O Evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê na palavra do Evangelho. Então, Saulo, eu tenho certeza que a sua palavra vai ser muito mais construtiva na minha vida e na vida de todo mundo aqui do que um estudo técnico, porque você vai falar de como a graça de Deus trabalhou na tua vida. Que Deus te dê graça aqui para nos abençoar. Boa noite, e que bom que eu estou aqui, que vocês estão aqui, e que bom poder compartilhar com vocês o que aconteceu na minha vida, falar desse processo. Eu resumi uma palestra que eu faço de 1h10 em 20 minutos, até deixei com o pessoal lá embaixo um material, e eu vim falar aqui para vocês, gente, não só como que eu entrei na prática da homossexualidade e de como eu saí, mas assim, eu quero falar para vocês de algo mais importante, que foi o que me motivou a deixar a prática da homossexualidade. E eu vim aqui falar para vocês de amor, como está lá em 1 João 4,18, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, o mais importante aqui é falar do amor, desta graça libertadora que emana de Deus sobre todas as vidas, não só sobre a homossexualidade. Tem uma primeira tela dessa apresentação que fala ali, homossexualidade, um engano em minha vida. Vocês podem ver ali que tem várias fotos, né? Bola, boneca, carrinho. Na minha infância, eu não gostava de bola, não gostava de carrinho, eu gostava das bonecas. Eu sempre gostei de brincar das bonecas, brincar de casinha, gostava de vestir roupa de meninas, colocar sainha, mas por que disso? Então, vou falar um pouco da minha infância para vocês. Eu venho de um lar com um pai presente, mas ausente. O que é isso? Um pai vivo ao meu lado, porém emocionalmente distante de mim. E com isso, eu, uma criança tímida, introvertida, eu me apeguei às mulheres da família. E com isso, o que aconteceu? Se eu não me identificava com as bolas, carrinhos, com os meninos da minha idade, porque eles eram assustadores para mim, eu acabei me apegando às meninas. Por quê? Porque elas me recebiam muito bem. Porque o que acontecia? Eu tinha um cabelo loiro, comprido até o ombro, e isso me fazia parecer uma menina. E, como eu falei para vocês, esse comportamento tímido, introvertido, ele me trouxe consequências. E eu me recordo de uma vez que eu fui num parque com uns primos meus, e eles, de certa forma, sumiram ali, eu fiquei sozinho, e de repente uma roda de meninos à minha volta me viram e começaram a me chamar de bichinha, viadinho, ó menininha, e aquilo me assustou e me feriu. Por que que aqueles meninos pararam à minha volta e lançaram essas palavras sobre mim? O que que eles viram? Mas eu não sabia o que era viadinho, não sabia exatamente o que era o teor dessa palavra, fiquei assustado e fui embora dali. E guardei as emoções dentro de mim. E no próximo slide, eu falo da infância pré-homossexualidade. Por que pré-homossexualidade? Foi durante a infância que eu comecei, sem saber, a ser direcionado para uma vida homossexual na vida adulta. Falei para vocês um pouco da família, desse ambiente. Então, como eu via meu pai, um homem distante, que de certa forma eu tinha necessidade de ter alguém que fosse uma referência masculina, e eu não tive isso, devido a vários motivos. Então, essa infância que tem a pré-homossexualidade, ela pode ser direcionada, pode ser mudada. E o meu ambiente familiar foi assim. E eu lembro uma vez, uma tia, eu estava brincando com meus primos no quintal de casa, e ela me vestiu de menina. Ela colocou saia, colocou uma blusinha, passou batom nos meus lábios, colocou uma touca no meu cabelo. E as pessoas que passavam lá fora, na rua, elas paravam e riam de mim. E eu gostei de ser vestido de menina, porque era o que eu gostava. Porém, quando eu vi que as pessoas caçoavam de mim, eu fiquei triste com aquilo. E corri para trás de um monte de pedras e fiquei escondido ali. E guardei de novo essas emoções dentro de mim.
Voltando ao slide ali, por favor. Só quero ser aceito, e rótulos. Ali está um versículo: vede com um grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza inflamada pelo inferno. O curso da minha vida foi mudado. E esses rótulos, o que eram? Palavras que foram lançadas contra mim: viadinho, bichinha, você é menina, você não pode namorar meninas porque você é viadinho. E eu fui ouvindo aquilo e fui digerindo aquilo, mas não falava para ninguém dessa minha dor. E passei a entender que eu precisava ser aceito. Eu só queria ser aceito, mas para entrar no meio dos meninos era muito difícil, porque me assustava. Então eu sempre corria para as meninas. No próximo slide, enfrentar a adolescência. Vivendo os rótulos, confusão de gênero. Eu saí de uma infância complicada, carregando muitas palavras de maldição, muitas palavras que colocaram em dúvida a minha masculinidade, e fui para a adolescência. Como foi isso? Muito confuso. Não falaram de sexo, de sexualidade para mim. Eu não sabia lidar com isso. Então, na adolescência, eu não sabia para onde eu corria. Vou correr para as meninas, mas agora elas estão me vendo de um jeito diferente. Elas querem se aproximar de mim. E isso me assustava. Mas os meninos, eu não consigo me adaptar aos meninos. Então, para onde eu vou? Então foi muito confuso isso na minha vida. E a adolescência, também distante emocionalmente do meu pai, distante de um referencial masculino que pudesse firmar a minha masculinidade. Por que firmar? Eu entendo que um menino, ele parece que tem algo a mais do que uma menina. A menina nasce, sabe que é mulher. O menino nasce, mas precisa de um referencial que fale: você é menino. Eu não tive isso. E ficou uma brecha. Então a minha adolescência foi um ponto de interrogação. O próximo slide, que é entrando na homossexualidade. Vou falar um pouco de abuso sexual, aceitação. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. O que me levou a entrar na homossexualidade na vida adulta? Quando eu estava perto dos 18 anos, eu consegui e arrumei uma namorada. Foi muito difícil para mim. E ela tinha um conhecimento maior do que eu sobre sexualidade. E o que aconteceu? Eu não sabia lidar com a menina, porque sempre que surgia uma oportunidade de namorar, eu pulava fora, eu fugia e ficava sempre naquele ponto de interrogação. E essa namorada, aconteceu que uma vez ela me forçou a ter relações sexuais com ela. Eu não consegui. O que isso causou em mim? Frustração, medo. É verdade o que me disseram na infância. Eu tenho alguma coisa errada. Eu não posso namorar menina. Por quê? Aconteceu isso agora. Eu fui para um relacionamento com uma menina, ela me forçou para ter algo sexual com ela, eu não consegui porque eu tive medo, eu tive pânico. E mais uma vez, gente, as emoções que eu senti, eu guardei para mim. Terminei o namoro com ela e falei: tem alguma coisa errada. Passou o tempo, depois que eu fui entender o que era abuso sexual, que o que eu havia passado com ela era um abuso sexual, eu falei, eu estava com ela numa danceteria e ela queria que eu a tocasse de um modo muito íntimo lá dentro da danceteria. Eu falei que não. E nesse momento ela chegou ao meu ouvido e falou a seguinte frase: às vezes eu acho que você não é homem, porque eu não queria tocá-la como ela queria. Por que eu não queria tocá-la? Timidez, não sabia como fazer, não aprendi. E também tinha em mim que ali dentro não era um local adequado para isso. E quando ela falou: às vezes eu acho que você não é homem, tudo aquilo que eu escutei na adolescência e na infância e carreguei para uma vida adulta, se concretizou dentro de mim. Então eu falei: nunca mais eu namoro uma menina. Vou ficar sozinho para o resto da minha vida. Se namorar uma mulher, se tentar me relacionar com uma mulher, é sentir tudo isso de novo, eu não quero. E o tempo passou.
no meu trabalho eu conheci um rapaz que ele era assumidamente homossexual, e eu vi que tinha algo diferente nele. E esse algo diferente foi, quando eu tomei conhecimento do convívio dele, que eu via lá homens com homens e mulheres com mulheres, eu falei, achei o lugar. Eu passei a minha vida inteira ouvindo que eu não era homem, que eu não podia, que eu não tinha condições. E de repente eu encontro um meio homossexual que me recebe e me aceita. Ali eu me senti aceito, porque ali ninguém me condenava, ninguém dizia o que eu era, o que eu não era, me receberam apenas, e eu me identifiquei com aquilo. É o tal do sair do armário. Eu me senti aceito e saí do armário. Entrei na prática da homossexualidade, aí vem o primeiro relacionamento, vem o segundo, e vivi 5 anos com um outro rapaz, foi o último relacionamento homossexual que eu tive, e ali eu sabia das coisas que estavam escritas na Bíblia, como o pastor Pascoal falou aqui. Porém, eu pensava, acho que não é possível, porque o desejo que eu sentia pelo mesmo sexo era sempre mais forte. E nesse relacionamento de 5 anos, que mais uma vez terminou, eu consegui sair dele, entrei em depressão e fiquei angustiado, porque eu pensei, 12 anos nesta prática, conheci bares, boates, pessoas, mas eu não consegui ser feliz. Então, o que poderia acontecer comigo? E eis que eu fui Deus veio ao encontro de mim com a sua graça. E minha mãe vendo toda a minha dor, né, que a minha mãe sabia de todo o meu processo, que eu morava com um rapaz, ela ia lá me visitar, ela me amou todo esse tempo, ela orou por mim. E quando ela viu que eu saí desse relacionamento de 5 anos, e estava angustiado e em depressão, ela falou para mim, vai numa igreja aqui perto que vai ter uma missionária lá. E eu fui. E, gente, eu estava tão angustiado, mas ali Deus começou a emanar essa graça sobre mim, porque eu ouvi de um amor, de um Deus tão maravilhoso, e eu falei, mas que amor é esse? Que Jesus é esse? Que fala desse amor que pode mudar a minha vida, que pode restaurar e ressignificar tudo o que eu achei que era verdade até agora. E entrei no processo. Fui para a igreja, aceitei a Cristo como meu único Senhor e Salvador. E os desejos pelo mesmo sexo continuavam ali. O próximo slide, por favor. Então, esse processo de restauração, o que foi? Foi buscar a santidade. Quanto mais eu buscava a santidade, mais tudo de sujo que havia dentro de mim ia sendo restaurado, de dentro para fora. Então, buscar a santidade foi muito importante, mas também foi muito difícil. Sair da homossexualidade para muitos é complicado, é doloroso. Muitos não conseguem, tentam, mas não conseguem. Eles param no meio do caminho, retrocedem. E a igreja tem que estar sempre disposta, a gente, a amar, a entender. Há os que não aceitam e não querem. Vamos respeitá-los. Mas com todo esse movimento que está vendo aí fora, tem muitas pessoas buscando ajuda, muitas pessoas insatisfeitas. Por quê? Elas estão percebendo que os sentimentos que elas estão tendo na vida gay estão trazendo muita confusão, muita dor emocional para elas, e elas não suportam, e entram num processo que é doloroso. Então a igreja entra com essa parte de amar essa pessoa e de ajudar até onde ela quiser. Por favor, o próximo slide. Ressignificação dos relacionamentos. Por que relacionamento? Eu entendi que eu não sabia me relacionar com as pessoas, eu não sabia me relacionar com as mulheres e também não sabia me relacionar com os homens. As mulheres eu fugia, os homens levava para a cama. Então, ou seja, tudo isso precisava ser ressignificado, e era o quê? Relacionamento. Então eu entrei numa amizade especial com uma moça, hoje é minha esposa. Passamos pelo processo do namoro, do noivado, do casamento, e hoje eu estou vivendo em família. Foi fácil chegar até aqui? Não. Eu me converti no ano de 2000, e para poder parar e perceber que o desejo pelo mesmo sexo já não me dominava mais e não fazia parte de mim, eu levei em torno de uns 4 anos. E algumas pessoas falam, 4 anos? Sim, e tem pessoas que levam mais.
Então eu continuei dentro da igreja, permaneci firme, aprendendo da palavra, ressignificando relacionamentos, aprendendo a me relacionar com os homens da igreja, encontro de homens. Tudo isso era muito difícil. E nessa ressignificação que levou tempo, foi aquela mudança que eu falei, de dentro para fora. E levou tempo. Isso exigiu de mim muita paciência, muito choro, muita angústia. Mas hoje eu percebi que valeu a pena. O que eu deixo para vocês aqui, como eu falei, eu condensei uma palestra em 20 minutos. O que me levou a deixar a homossexualidade? Foi a insatisfação. Então, hoje eu tenho conversado com muitas pessoas que estão insatisfeitas e procuram sair. Eu tive essa graça, gente, de ter um encontro com Deus e entender que, na verdade, o que aconteceu comigo foram raízes, que eu chamo raízes da homossexualidade, que mudaram o curso da minha vida, onde de repente, ao receber essa graça de Deus, a verdadeira graça de Deus, eu pude receber a cura nessas raízes. Foram o quê? Palavras de maldição, abuso sexual, ausência de pai, excesso de cuidados maternos, excesso de cuidado das mulheres da família. Tudo isso eu chamo de raízes, e tem outras também. Mas o abuso sexual foi algo assim que marcou a minha entrada na homossexualidade. Eu deixo para vocês que há esperança para quem deseja sair da homossexualidade. Aquelas pessoas que estão na homossexualidade e sonham em ter família, os homens que sonham em ter família, é possível, mas eu digo também que exige paciência, é um processo, permanecer firme nesse processo e alcançar essa ressignificação dos sentimentos. Eu agradeço a todos vocês por me ouvir e ao pastor Pascoal, e que Deus nos abençoe. Amém? Eu acho que uma palavra que você usou muitas vezes, né, que tem um sentido profundo, que é ressignificação. É alguma coisa que Deus vai trabalhando, mas que a gente tem que trabalhar junto com Ele nesse processo. Nessa próxima parte do nosso encontro, tá, eu queria abrir para a gente ter perguntas e respostas. Eu pedi para o Saulo ficar aqui, tá, porque eu sei que algumas perguntas você vai querer fazer para ele, não para mim, outras você vai querer fazer para mim, não para ele, e a gente pode trocar essas informações. Sempre lembrando que aqui a gente não está julgando pessoas, a gente está expondo a palavra de Deus e está falando de um propósito de Deus, que é o propósito de ressignificação. Olha que coisa, vou aprender aqui, não é? E a gente vai aprendendo que na sua vida esse processo teve essa amplitude, mas se a gente olhar para a vida de cada um de nós tivemos que ser transformados e passar por uma ressignificação diferente da dele em outras áreas da nossa vida, e que foi a mesma graça de Deus que operou no teu coração, que está operando na minha. Porque se eu não tivesse essa graça de Deus, eu não estaria aqui. E se você não tivesse essa graça de Deus, você não estaria aí. Porque a Bíblia diz que Deus encerrou a todos debaixo do pecado. Então eu quero dizer que Saulo não era pecador, continua pecador debaixo da graça de Deus hoje. E todos vocês são pecadores, e eu também. E que se não fosse a graça de Deus fazendo um novo sentido na nossa vida, que eu creio que é essa ressignificação, não é? A gente não poderia estar vivendo essa graça de Deus e as transformações do Espírito. Deu certo aí? Funcionou? Amém. Então, se você tem uma pergunta, coloca o microfone para mim aqui mais no meio, querido, esse daqui. Se você tem alguma pergunta que você queria fazer, e para a gente poder conversar e abrir um parlamento, chega para cá, tá? E a gente vai estar trabalhando essa questão. Você diz para quem você dirige a pergunta, tá bom? Boa noite, pastor. Acho que a pergunta é para vocês dois. Ele tocou exatamente num ponto que eu queria saber. Só um segundinho, eu preciso que o retorno desse microfone seja aumentado para cá, senão eu não escuto você, tá? Tá bom. Fala de novo. Tá ouvindo? Agora tá. Que é exatamente sobre essa questão de criança. Eu vim pensando muito nisso, porque é o seguinte, eu tenho bem claro para mim em relação ao comportamento que tem gente que decide ser homossexual, independente se é homem ou mulher, e vai ser homossexual. Mas em relação à questão da infância, porque eu já vi casos, por exemplo, de crianças, 2 meninos que foram criados iguais, educados iguais,
e um desde criança já começa, como no seu caso, a demonstrar algum tipo de comportamento diferente, mesmo os dois sendo meninos criados iguais. Vi uma questão muito interessante também na cidade em que eu morava, um casal de gêmeos, onde a menina tinha comportamento de menino e o menino tinha comportamento de menina. E mais, só para terminar o exemplo aqui, o caso na última Olimpíada de uma atleta que foi campeã olímpica de uma prova de velocidade, não sei se vocês estão sabendo disso, que ela teve que fazer alguns exames de hormonais e tal, para comprovar que ela era mulher, porque o comportamento, a massa muscular, todo o corpo dela era voltado para o lado masculino, como tem a judoca no Brasil, a Edinancy também, que teve que passar por esse mesmo processo. Então, voltando um pouquinho em relação à criança, será que essa parte biológica que me deixa um pouco em dúvida em relação a será que não existe realmente apesar de não ter comprovações, como o pastor já falou, será que isso realmente é só comportamental? Será que uma criança desde pequena, talvez com 4, 5 anos de idade, mesmo sendo criada com outro irmão, 2 meninos, por exemplo, ele já consegue buscar traços de personalidade de homossexualismo? Será que não existe uma questão biológica maior por trás disso? Quer responder? Eu acredito que não existe uma criança gay. Por que eu falo isso? Pela minha própria experiência de vida, porque houve um momento que eu aceitei que eu havia nascido homossexual. Por quê? Todos os meus sentimentos, né, até os desejos sexuais, eram para o mesmo sexo. Então eu não sabia outra forma. Se eu olhar na minha família, eu tenho mais 2 irmãos e uma irmã. Como eu falei, eu não acredito que exista uma criança gay. Mas o que aconteceu conosco? Né? O que acontece numa família disfuncional? Eu tive um irmão que teve outros tipos de problemas, não foram relacionados à homossexualidade, mas ele pendeu para as drogas, eu acabei pendendo para a homossexualidade, o meu temperamento ajudou. Eu não sei a história de vida dessas pessoas que você falou, eu não sei o que aconteceu ali, mas eu entendo que quando uma criança apresenta algum sinal de pré-homossexualidade, é reversível. Eu entendo que você pode mudar isso, né? O fator biológico, poucas pessoas defendem isso, até mesmo escritores de livros renomados aí que eu já li. Então, não tem comprovação nenhuma com relação a isso, né? Só acrescentar, tá? Os estudos mais fortes nessa área foram feitos com gêmeos univitelinos, tá? Em que foi feita uma pesquisa tentando achar, dentro desses, teriam genes iguais, vamos imaginar assim. E eles descobriram que 50% e 50% podiam, na pesquisa, tá? Pegaram gêmeos univitelinos que participavam, que tinham vivência homossexual, e descobriram que era metade, ou seja, o outro não era. Tá? Então, se fosse uma questão, vamos dizer assim, genética, puramente genética, eles teriam os mesmos genes, mas houve alguma coisa que entrou no processo que não foi possível identificar nesse estudo especificamente. Tá? Pois não. Uma coisa que me lembrei aqui agora, eu já acompanhei na televisão, acho que de conhecimento de todos também, algum caso de pessoas hermafroditas. Eu não sei exatamente como funciona isso, mas a pessoa, eu sei que ela tem tanto órgãos masculinos como femininos, e uma situação dessa? Tá. Esse é o único caso que a gente tem em que a pessoa pode optar pelo sexo, tá? Porque ela tem os 2 órgãos e ela vai ter que fazer uma cirurgia para não ser uma pessoa que tem os 2 órgãos. E ela vai acabar optando pelo sexo que é preponderante na sua estrutura, etc. Porque ela tem os 2 sexos, é realmente uma ficção natural, essa é. Mas que é diferente da situação do homossexualismo, tá? Que é uma questão em que você tem a sua sexualidade, a sua questão hormonal, exatamente se é feminino, feminina, se é masculino, masculina, tá? E não tem nenhum estudo comprobatório que possa dizer, olha, há uma afecção biológica. O único estudo que foi feito não foi conclusivo, que foi o aumento do tamanho da hipófise, tá? Porque não foi conclusivo, porque eram doentes de AIDS, e eles não sabiam dizer se essa
era uma situação que era provocada pela enfermidade em estado terminal, tá? Ou se era de fato uma situação biológica. Então, todos eles são não conclusivos. E eu só complementando aqui bem rapidinho, a pessoa hermafrodita, ela não é homossexual, tá? Ela tem lá, né, um sexo um órgão que é mais visível do que o outro, o masculino ou o feminino, um funciona, o outro não funciona, mas isso não está ligado com homossexualidade. Tá? Obrigado. Ok, perguntas? É só chegar depois do microfone, tá bom? Boa noite. Meu nome é Haru, eu tenho muitos e muitos amigos homossexuais. E muitos também dentro da igreja. E o teu relato foi muito interessante sobre essa questão do tempo de maturação dessa identidade verdadeira. Mas eu estou com um caso que é muito difícil. Que ele fala, Haru, eu estou há anos, e é uma pessoa assim que eu estou vendo, ele realmente busca muito santidade, ele busca se consagrar, ele busca muito, ele fala, Haru, eu acho que não tem jeito. Porque eu não consigo. E eu ministro amor na vida dele, e aquela coisa, Deus te ama e Deus vai na hora certa te moldar. Mas sabe, até quando você fala assim, eu confesso que eu falo, nossa, está tão difícil. O que ele coloca é a questão do Haru, eu me sufoco dentro de mim, né? Porque eu luto contra isso, mas quando que eu vou ter a plenitude de ser um homem? Então, como que eu faço para continuar ministrando esse amor e fazer ele acreditar nessa transformação? Porque, assim, são quase 5 anos, o seu durou 4, você falou que podem ter até mais. E a minha segunda pergunta, no caso de quando ele fez a operação, não essa pessoa, mas quando a pessoa faz a operação, como é que ela pode ser tratada? A primeira pergunta, eu me converti no ano de 2000, como eu falei, e eu carreguei por uns 4 anos desejo pelo mesmo sexo. E eu orava muito para Deus, eu não quero um dia estar falando para alguém que ele pode sair disso se eu for restaurado pela metade. Então, para eu entender que houve mudança, era não sentir mais atração pelo mesmo sexo. E passar a me relacionar com a mulher. Então, eu colocava isso para Deus. E depois de uns anos caminhando com Deus, dentro da igreja, eu me sentia doente, eu buscava isso que seu amigo buscou, e entrei nesse processo, onde eu fui restaurado de dentro para fora. Eu busquei ansiosamente relacionamentos, estar com homens, casais, buscar mesmo. Deus me deu um presente, porque eu nunca havia sentido desejo por mulher, até conhecer a minha esposa. Mas por que isso aconteceu? Eu estava no local com algumas pessoas, adormecemos ali, e uma colega colocou a mão no meu pé. E eu me excitei com aquele toque no meu pé. E quando isso aconteceu, eu percebi. Foi natural, eu não precisei pensar em nada, e aconteceu. O que é isso? Eu falei, Deus, obrigado. Uma resposta já veio. E eu passei a buscar ainda mais, porque eu percebi que aquilo tudo que me disseram, que não haveria mudança, veio naturalmente, num toque no pé. Eu falei, opa, o processo está dando certo. Então, é uma busca, é entrar num processo, e quando eu percebi, o resultado já tinha acontecido. Né? E no caso da operação? Só um segundinho, só concluir essa falada da operação. Eu acho que a gente tem que entender 2 coisas que acontecem com a gente, em qualquer situação da nossa vida. Tá? Uma são fortalezas no nosso entendimento, que a Bíblia diz que são uma maneira do inimigo trabalhar na nossa vida. Não é possessão demoníaca, não entendam errado. O inimigo às vezes constrói uma mentira e a gente acredita tanto nessa mentira, mas tanto nessa mentira, que se torna um forte dentro da gente. É uma fortaleza imensa. Às vezes eu consigo, num determinado momento da minha vida, quebrar um pedacinho dessa muralha, tá? Mas de repente eu olho para o outro lado e vejo a fortaleza ainda sendo construída, até que essa muralha possa ser totalmente quebrada. E isso envolve não apenas a questão espiritual,
tá? Mas envolve a questão emocional, de uma série de curas que precisam ser trabalhadas dentro da nossa alma, de uma série de resgates que precisam ser trabalhados. E, vamos dizer assim, durante X tempo da minha vida, eu construí uma identidade que se tornou a minha identidade e se tornou uma fortaleza para mim. Tá? E eu vou precisar de um tempo para poder que uma nova identidade seja construída. Outro aspecto é que muitas vezes na minha vida as tentações, elas surgem dentro de mim em função de imagens que eu tenho guardado dentro da minha memória, tá? Então eu passo por um determinado contexto ou situação que faz com que essas imagens voltem à minha mente naturalmente. Tá? E aí eu me sinto tentado outra vez, como qualquer ser humano que tivesse qualquer outro tipo de experiência. A gente tem a mesma situação acontecendo com pessoas que têm distúrbios na sexualidade, em termos de pecado, de perversão, tá? De orgias, de outras situações na sua vida que precisam de um processo de ressignificação também e de libertação, e às vezes não é nesse sentido. Com relação à questão da mudança de sexo, tá? A gente vai ter uma situação muito complicada, tá? E uma situação complicada dentro do próprio interior das pessoas. Um dos mais famosos travestis aqui do Brasil, dando uma entrevista, disse que perguntaram: por que você não faz a operação de mudança de sexo, já que você é tão conhecido assim, conhecida assim? E ele disse: eu não quero ficar como muitos dos meus amigos o resto da vida batendo a minha cabeça na parede, não é, para poder dizer para mim que eu não sou mais o que eu era, tá? Porque esse é um conflito latente que está dentro. Ao mesmo tempo que eu digo não sou, eu me olho no espelho e eu sou. E quando eu me sinto mutilado de alguma maneira, eu vou me sentir mutilado. Eu me lembro de um senhor que perdeu o dedinho numa máquina. Eu fui fazer uma visita, uma ovelha minha, e ele chorava e dizia assim: para o resto da vida eu não vou ter mais a ponta do meu dedinho. E a gente olhava para ele e dizia assim: mas é só o dedinho. Ele disse assim: mas é o meu dedinho, tá? Então tem todo um processo nessa questão que vai ter que ser trabalhado. Agora, a identidade dele e a sua sexualidade vão estar marcadas pela sua mutilação, né? E aí, vamos dizer assim, ele vai ter que seguir uma opção o preço e a segunda... consequência, né? Preço e consequência. E a terceira, para terminar, a grande dificuldade que eu tenho é trazer essas pessoas. É o quê? É de trazer essas pessoas, porque Tá. eles vêm e estão dispostos até, mas há a possibilidade, eu não sei se, de criar do mesmo jeito que existe ministério para várias necessidades. A igreja tem a intenção de criar algo específico para isso? Sim, com certeza. Estamos trabalhando para isso. Estamos buscando competência para fazer isso, tá bom? Obrigada. Tá. Quem é o próximo da fila aqui? Isso. Boa noite, pastor. Boa noite, pessoal. Boa noite, igreja. Amém. Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta assim. A pessoa que fez a cirurgia de mudança de sexo, se ela se converte, aí como que ela vai fazer? Porque ele virou uma mulher, no caso, né? E é irreversível a cirurgia. Como que ele vai viver dali para depois da conversão? Eu entendi, o que é uma opinião particular minha. Quando um homem muda de sexo e passa a viver como mulher e não tem mais aquele órgão, eu entendo que Deus, no seu infinito amor, Ele também oferece salvação para aquele homem. Como o pastor Pascoal falou, vai ficar sem um dedo a menos, mas ele também é digno de receber a graça e o amor de Deus e a salvação. Eu entendo assim. Respondi a sua pergunta? Sim. E o contexto mais próximo disso é o contexto da conversão, não é? Do eunuco, não é? Através da pregação de Filipe, onde vamos dizer assim, essa operação de você perder a sua sexualidade já acontecia no passado. E aí a pessoa fazia um voto de abstinência. Esse era o seu contexto, tá? E esse a gente vai encontrar a conversão dele no livro de Atos dos Apóstolos. Ele foi um dos primeiros missionários numa região da África, não é? Em função
da sua missão ali naquele local. Então há possibilidade na graça de Deus para todos, mas há também valores de santidade que a gente vai ter que seguir na nossa vida. Mais uma. E assim, a gente tem que tomar muito cuidado com cristãos, porque existem grupos, aqui em Curitiba tem muito isso, grupos neonazistas que perseguem homossexuais. E da forma que você falar dentro da igreja, pode haver uma perseguição também da mesma forma, assim, sei lá, querer matar o homossexual, achar que ele é do diabo, assim, sabe? Que acontece muito aqui em Curitiba, isso, né, com grupos neonazistas. E eu tenho medo que alguns fanáticos religiosos também possam cometer esse deslize também. Tá. Eu diria o seguinte, o que a Bíblia ensina, aumenta aqui para mim, eu não estou ouvindo nada, só o dele ali, tá? O meu não precisa aumentar não, nem o seu, senão da microfonia. Queridos, o que a Bíblia ensina é que a gente tem que amar as pessoas, qualquer pessoa, tá? Mas a gente também tem que dizer que pecado é pecado, tá? Então, a gente ama qualquer pessoa, mas a gente também afirma que pecado continua sendo pecado. Que a gente quer ver a transformação e a restauração na vida de qualquer pessoa, e que tem lugar no reino de Deus para qualquer pessoa que queira viver essa ressignificação da sua vida na graça do Todo-Poderoso. A gente não está aqui numa cruzada para prender, para matar, para odiar quem quer que seja, mas a gente também não está podendo concordar com alguns ativistas que dizem que isso é um fato natural da vida, ou é um terceiro sexo, ou faz parte do costume da sociedade, porque foi justamente isso que Paulo falou em Romanos, que foi justamente essa perversão dos valores da sociedade em várias áreas, que levaram a algumas dissoluções, que Paulo vai dizer, e uma delas também o homossexualismo. Tá bom? Obrigado, parabéns. Tá bom, Obrigado. querido. Que Deus abençoe, tá? Venha, querido. Vou tentar ser rápida. Assim, eu trabalho com patinação artística há uns 20 anos. Então, os meus melhores amigos são homossexuais. O que mais me choca nessa história toda é que tinha o meu técnico de patinação, que foi quando eu tive o primeiro contato com um homossexual. E realmente usamos até hoje, tenho amizade, reencontro e tudo. Mas o marido dele era um homem de verdade. Tinha 2 filhos e tinha se separado. Eles moravam juntos como amigos. Eu, na minha ingenuidade, demorei muito tempo para descobrir. E tinha no meu grupo de patinação, que a gente fazia show, um advogado. Ele fora da quadra ou fora da patinação, ele era um homem. Só que dentro da quadra ele soltava franga, entendeu? Então, e outra coisa que eu fiquei chocadíssima foi quando as coisas começaram, que eu estou vendo assim, que com os anos a coisa está escancarada assim. Curitiba está infestada. Eu fui no teatro, assisti um balé e tinha um casal de gays que se beijava. E a minha filha falou, mãe, olha, eles estão se beijando. Fora os gays, que se mostram gays e que a gente sabe que são. Os homens que são casados e têm filhos, e se fazem de homens e não são. E como a minha amiga me falou do Ministério de Homossexuais, contem comigo, porque eu sou uma mulher que ama os gays. E eu acho que eles têm que ser amados mesmo, porque a gente não sabe como agir, como ganhá-los, como trazê-los. Acho que é isso. Não sei se tem pergunta, né? Tem mais uma afirmação, né? Eu acho que a angústia que está no teu coração é a nossa angústia em ser uma igreja que possa ser bênção em todas as necessidades e contextos da sociedade. Assim como você, a gente, como equipe pastoral, está trabalhando, está estudando, está até conversando aqui com o Saulo para a gente pensar numa maneira de criar um grupo de apoio aqui na nossa igreja, tá? E começar um processo que seja não somente um processo crítico, mas um processo efetivo de dizer, olha, tem esperança, nós cremos nisso, Jesus tem, e a gente vai caminhar junto. Tá? A pergunta é a seguinte, como que um homem que é casado e tem filhos e a amante é um homem? Essa é a pergunta. Posso responder? Eu tenho, desde que eu me converti,
eu comecei um trabalho por e-mail para oferecer ajuda para as pessoas que queriam. Depois conheci o tal do Messenger, comecei a usar o Messenger, já faz alguns anos. E muitos homens casados me procuram para poder falar exatamente isso. Eu percebo na história deles algo em comum. Eu me casei para fugir da homossexualidade. E eles sofrem, eles conseguem ter relações com a esposa, conseguem ter filhos, mas são insatisfeitos. E eles acabam, numa determinada altura, buscando o braço de outro homem. E o que eu pedia muito para Deus? Deus, restaura tudo que precisa ser restaurado, mexe em todas as feridas, todas as raízes. Que entrar num casamento não é sinal que a pessoa deixou de ser gay, não é um troféu. Hoje eu sou casado, tenho uma filha, estou com a minha esposa aí, mas isso não é sinal, foi uma consequência da minha mudança de vida. Então, infelizmente, muitos homens querem fugir da homossexualidade e de que descubram casando. Aí, uma hora isso estoura e sai com travesti, sai com outro homem, separa e vai viver com um homem. Isso aí tem acontecido muito. É aquilo que ele estava falando antes, que a gente comentou. Se a gente não cura as feridas da nossa alma, da nossa identidade que está quebrada, partida, a gente vai ter conflitos ao longo da vida. E a gente pode dizer assim, como é que uma pessoa que é casada, por exemplo, pode ser um cara promíscuo, que frequenta lugares de prostituição e assim por diante? Porque tem coisas que não estão resolvidas dentro dele, tá? E a gente teoricamente aceita mais aquilo, mas não aceita aquilo, mas é pecado do mesmo jeito, é se deixar levar pelas mesmas paixões e precisa de uma mesma cura de Deus na nossa vida e também de coisas que estão guardadas dentro da gente, tá? Ok? Fila está grande, vem chegando aqui, né? Vamos tentar. Boa noite. Boa noite. Eu queria falar sobre um amigo meu, que ele diz ser assexuado. Ele diz que não é nem homem e nem mulher. E segundo a religião que ele segue, que é a religião espírita, Deus o fez assim porque ele tem um propósito nesse mundo e esse propósito não pode ser ligado a nenhuma identidade sexual. Eu queria saber como poder ajudá-lo, porque ele tem muita angústia em relação a isso. Ok. Quando a gente pensa no Espiritismo, o Espiritismo tem uma visão de vida totalmente diferente da visão cristã, tá? A visão de vida do Espiritismo está em cima do karma, tá? O que é isso? Dependendo do que você viveu no passado, né, nas vidas passadas, você está pagando no presente. Então você hoje é assim porque você está recebendo os ônus ou os bônus do passado. Então qualquer situação ela pode ser encarada à luz do karma. Então você vai se conformar dentro dessa situação de vida porque você tem um karma. Do ponto de vista espiritual, tá? Do ponto de vista humano e espiritual, muito provavelmente ele não seja sexuado, ele tem um sexo naturalmente, está lá na sua estrutura, mas ele tem algumas marcas que precisam ser tratadas na sua vida também, que podem ser marcas tanto psicológicas, emocionais, como também podem ser marcas espirituais por alguma razão. Então a gente teria que caminhar nesse processo. O que a gente faz? A gente apresenta a graça do Senhor Jesus na vida da pessoa, que é o primeiro passo para a gente redescobrir outros valores de Deus. Se eu acredito que eu tenho que viver isso porque é meu karma, tá? Eu vou me resignar, eu vou fazer isso, eu vou viver porque esse é o meu destino, a minha esperança está na outra vida. Agora, se eu acredito que Deus tem um projeto para a minha vida hoje de transformação, eu abro uma nova janela para mim. Então eu tenho que colocar a pregação do Evangelho no sentido de esperança, vida, transformação, ressignificação em todos os seus aspectos. Tá bom? Querido. Boa noite. Boa noite. Há uns 6 ou 7 anos atrás, eu assumi uma turma
de ensino médio, segundo ano de ensino médio. E dentro dessa turma tinha um triângulo amoroso. Eram 2 rapazes e uma moça, completamente assumido. Como eu peguei essa turma em andamento, aquilo mexeu muito comigo, eu não soube lidar com a situação. Eu sou professora de educação física, a minha função ali era trabalhar a corporidade, trabalhar a atividade física, e o menino que ficava entre a moça e o rapaz, ele se maquiava, ia sempre maquiado para a escola, e ele mesmo fazia essas piadinhas sarcásticas. Ah, professora, eu posso ficar no time das meninas ou dos meninos? Para mim, tanto faz. Só que dava para ver que ele brincava com aquilo de uma forma muito angustiante. Mesmo eu vindo da área da dança, onde tem muito homossexual, dentro de uma turma de dança, os papéis são definidos. Independente se você é homossexual, na dança você vai fazer papel de homem. E a menina vai fazer papel de mulher. Mas ali, na turma de educação física, de uma escola comum, como o professor vai lidar com isso em sala de aula? Né? Você vai tratar esse rapaz deixando ele no time das meninas? Obrigando ele a ficar no time dos homens? Como você lida com isso com respeito, mas sem abrir a prerrogativa para que as pessoas possam fazer o que quiser dentro da sala de aula? Eu entendo que existem limites dentro da igreja, dentro da escola, ou quer, onde seja. Tem limites. Recentemente, uma senhora compartilhou o seguinte comigo. Na escola que ela coordenava, chamaram para que ela fosse lá no banheiro, que tinham 2 meninas se agarrando no banheiro. E ela, o que eu faço? Da mesma forma que ela agiria com uma menina e um menino no banheiro, ela tem que agir com o casalzinho de lésbica que estava lá. Tem limites. Então, é algo assim, eu acho que até simples de lidar. Por quê? Por que o casal de lésbica tem que ter tanto cuidado, tem que ter tanto medo de lidar? Não, vocês também têm limites. Então, aqui dentro da sala, vai ser dessa forma. O menino, você falou, ele vai para o lado ficar com as meninas ou ficar com os meninos? Vai ficar com os meninos. Ele tem que entender que ele é um homem, apesar dele dizer que é menina e se tem todo trejeito, ele vai ter que estar no grupo dos meninos. Mas tem que cuidar para ver se ali ele não vai sofrer alguma agressão. É um cuidado que tem que se ter, mas eu vejo que o cuidado é o mesmo, não tem que favorecer só o casal de lésbica, não ter tanto cuidado com eles, é limite para eles também, dentro da igreja ou lá. Não quero tomar muito tempo. Na verdade, eles não excediam nenhum limite, eles se comportavam até muito bem dentro de sala de aula, eram super participativos nas atividades. Mas o problema em si era essa questão de até onde não invadir, porque então, ele não se sentia bem no grupo com os homens e nem com as mulheres dentro da atividade física. Então, o que o Saulo está falando é que o limite, vamos dizer assim, faz parte também da identidade. Tá? Então, por exemplo, ele é homem, não cremos que é um terceiro sexo, então ele vai ficar com os homens. Agora, o que você vai ter que cuidar é que ele não seja agredido, que ele não seja punido, que ele não seja rejeitado no contexto dos homens. Esse é o nosso papel, tá? Porque se a gente começar a liberar todos os limites da vida em qualquer contexto, tá? A gente se perde. Tá? Por exemplo, aqui na igreja, tem várias pessoas que trabalham aqui na igreja. Quando ele passa pelo departamento pessoal da igreja, diz assim, olha, só que a roupa aqui na igreja é assim, você não pode usar isso, teu cabelo tem que estar cortado assim. Você quer trabalhar com a gente? Ah, não quero. PT, saudações, obrigado. Tá? É um direito que você tem de não querer. Tá? Agora é um direito também nosso de dizer que esses são os limites desta instituição. Sem nenhuma afronta a ninguém. A gente faz isso com todo mundo, é isso que ele está dizendo. Por que a gente não pode fazer isso? É normal. Tá bom? Venham. Bom, de certa forma, a pergunta que eu queria fazer, o pastor já abordou, que é a questão da criança que nasce, um menino, por exemplo, que nasce efeminado, mas que foi criado de uma boa conduta, bem criado. Mas que daí, eu pensei assim, de repente não há
se não a parte biológica, que é, tipo, ressalvo, mas não pode ter uma possessão demoníaca mesmo, talvez não uma possessão demoníaca, mas realmente uma ação do inimigo realmente muito forte ali, para que a criança seja assim. Eu diria o seguinte, não em todos os casos, tá? Mas, por exemplo, a gente sabe que pessoas que lidam com o candomblé, por exemplo, são possuídos por uma entidade chamada pombagira, tá? E quando eles são possuídos por uma entidade chamada pombagira, tá? Eles têm atitudes homossexuais. E isso é facilmente a gente identificar. Agora, dizer que toda atitude homossexual está ligado a um demônio, tá? Já é um outro absurdo, tá? Mas ali você consegue identificar mais claramente, porque a pessoa passa a ter essas atitudes depois que ela invoca esse espírito e esse espírito possui essa pessoa. Eu só quero assim deixar bem claro isso, para você não dizer, não, todo mundo, não é isso. Mas tem casos que a pessoa vai, invoca essa entidade possui a vida dela, tá? E ela tem a conduta pervertida nesse sentido. Mas e no caso da criança, que não tem discernimento ainda sexual, Então, você tem que dizer que você é um menino, uma menina, mas por que então esse comportamento? Então, o que a gente está aprendendo aqui, que ele falou da infância dele, que ele chamou de raízes, tá? É que houve todo um contexto que envolvia tanto a família, como os amigos, como as pessoas que estavam do lado, por causa do temperamento que ele tinha, da maneira como ele reagia, que foram inculcando esse processo na mente dele. Tá? E às vezes, se tivesse um temperamento mais agressivo, já não inculcaria, mas como ele era mais tímido, então ele ficava à mercê dessa situação. A questão da imagem, não tem uma coisa somente, tá? A gente vai ter que saber que tem um contexto. E hoje ainda mais, por exemplo, quando você aprende determinados comportamentos dentro da televisão. Então, por exemplo, duas menininhas, uma professora me disse, 5 anos na escola, disse, essa aqui é minha namorada, e dava beijo na boca porque viu, nós somos que nem fulano de tal da televisão. Então você tem também comportamentos aprendidos que são incentivados pela própria sociedade, tá bom? Gente, eu estou preocupado com o tempo, nós temos um horário para encerrar, então vamos ser rápido, quem estiver na fila fica e a gente não entra mais, está combinado assim? Pode ser? Então tá. Saulo, eu louvo a Deus pela tua vida, acho que você é muito corajoso também de dar esse testemunho, acho que nós teríamos muitos testemunhos, né? Mas eu tenho 2 perguntas, já que a gente percebe nos testemunhos que a gente tem visto desse problema, que a maior parte, a raiz vem na infância, né? Assim, dificilmente alguém que não tem essa raiz, talvez depois de mais velho, tenha desenvolvido isso. Então, trabalhar na área da prevenção, eu penso assim, eu trabalho com a área de prevenção, então eu queria entender, que você me explicasse melhor o que significou para você o pai ausente. Como nós temos pais, eu sou mãe, eu queria saber como que foi essa ausência que você sentiu do seu pai. Eu fiquei perdi o caminho. Porque, um exemplo, uma psicóloga, ela contou um caso. Foi uma mãe no consultório dela com o filho pequeno. E a mãe reclamou, o meu filho está usando meus sapatos, está usando as minhas roupas, eu estou preocupada com ele. E a psicóloga perguntou, cadê o pai? O pai viaja muito, é ausente, emocionalmente ausente dele. E ela falou, traga o pai aqui da próxima vez. E ela levou. E ela falou, a partir de agora, você vai agir de uma forma completamente diferente do que você agiu até agora. Se relacione com seu filho, fique com ele, tenha qualidade de vida com ele. Passou um tempo, ele não usou mais o sapato da mãe, não usou mais, né? É assim que eu me sentia. Tanto que há um tempo atrás teve uma novela, muitos anos atrás, chamada Pai Herói, onde na abertura dessa novela aparecia um quebra-cabeças e montando aos pouquinhos a imagem de um menino segurando algo que seria o pai. No quebra-cabeça era montado tudo, menos a figura do pai. E quando eu vi essa abertura da novela, eu estava no colo do meu pai, brincando com os cabelos do peito dele. E quando eu vi, eu falei, é assim que eu me sinto. Pequeno, eu devia ter uns 9, 10 anos ali. E eu vi que aquela ausência trouxe consequências, porque, como eu falei aqui antes, eu precisava de um homem, ou fosse um tio, ou fosse um vizinho, alguém que fortalecesse essa masculinidade em mim, que eu precisava tanto.
Então, eu passei pela infância e adolescência com fome. Fome de aceitação, fome de afirmação. Então, até falo nas palestras, pais, abracem seus filhos, senão um dia outro homem o fará. Então, o pai tem um papel muito importante em tudo isso. A família tem um papel muito importante. A segunda pergunta é, quando você percebe esses sinais de uma criança, por exemplo, que teu aluno da escola bíblica, como abordar isso com os pais? Como chegar nos pais e dizer que você está percebendo isso que deveria... Porque além de, acho que, de orar pela pessoa, porque eu tenho feito isso, orado pela essa vida, intercedido por ela, para que isso não aconteça, esse caminho não aconteça. E eu vi já um caminho que se desviou disso, e eu orei muito por essa pessoa. Essa segunda pessoa estou orando também, intercedendo. Como abordar isso com os pais? Assim, de uma maneira indireta, de uma maneira direta? Assim, o que o pastor pode dizer? Eu acho que a gente tem que ser direto. A gente tem que chamar, dizer, olha, a gente está percebendo alguns desvios de comportamento, algumas atitudes, né, e vamos checar isso e talvez pedir para um pastor ajudar você nesse processo, o pastor da área que você está trabalhando, para poder lidar com essa família e ver o que está acontecendo, tá? Eu acho que quanto mais cedo a gente trabalha essa reafirmação da identidade, mais provavelmente menos situações vão acontecer, tá? Obrigada. Ok. Venha, querido. Venha. Boa noite. Boa noite. Eu queria perguntar se um homossexual, quando se converte, ele precisa fazer um trabalho de cura interior, libertação, para que esse problema não acompanhe após a conversão também? Todos os casos que eu conheço de pessoas que deixaram a prática homossexual e estão bem consigo mesmas hoje dentro da igreja, passaram por um processo desse. Eu assim não conheço nenhum que mudou sem passar por um processo de cura profundo na alma. Eu desconheço. Pode ser que haja. Deixa eu só fazer aqui um parênteses, tá? Quando a gente fala de cura interior, pode ser entendido errado. Não é um processo de expulsão de demônios antepassados na nossa vida. É um processo de pegar essas feridas que estão doendo dentro da nossa alma e que voltam de tempos em tempos a nos fazer mal e tratar em profundidade com a graça de Deus. Porque senão alguns vão entender a cura interior como a gente ficar expulsando o demônio das pessoas. Não é isso que a gente está querendo dizer, tá? É trabalhar essas feridas que estão dentro da... Então, uma cura profunda da alma, no sentido do ser mais interior, das marcas que tem dentro e assim por diante, tá bom? Tá. Boa noite, pastor. Oi. Fala mais pertinho do microfone. Tá? Eu não sei se entraria na questão da pauta de hoje, mas o que há de legislação sobre a homossexualidade hoje? O que não entendi a pergunta. Qual é a legislação que existe sobre a homossexualidade hoje? Tá? Em termos de sociedade, tá? A homossexualidade ela é vista, vamos dizer assim, ela não pode haver discriminação, não pode haver proibição de emprego, não pode haver proibição de entrada e coisa e tal. Tá? Em termos de legislação, existe uma proteção ao ser humano na sua identidade, naquilo que ele queira viver, na sua privacidade. O que existe de diferente em termos de legislação que está sendo trabalhado é a questão da proibição de você dizer que o homossexualismo é pecado, que é uma conduta que seja a nível moral uma afecção pervertida ou assim por diante. Tá? Então essa é a lei PL 122 que está lá, proibindo, dizendo que se a gente fizesse uma palestra como essa, nós estaríamos incorrendo numa penalidade legal. E qual seria essa criminalidade? Criminalidade seria vista como como é que chama? Uma discriminação, tá? Ok? Então pega na mão o microfone para a gente poder te ouvir, senão aqui dá um eco e a gente não escuta, tá? Tá bom. Boa noite, pastor Pascoal. Boa noite. Boa noite, Saulo. Meu nome é Bruno. Esse tema da homossexualidade é um tema que eu tenho lido bastante ultimamente. Inclusive, o último livro que eu li a respeito foi um livro chamado A Graça de Deus e o Homossexual que Mora ao Lado, de um senhor chamado Alan Chambers, que é presidente da Êxodos Internacional.
Então, achei muito importante, né, o que foi explanado aqui, foi importante enfatizar o caráter pecaminoso da homossexualidade, mas achei muito importante também dizer que há esperança para quem está naquela vida e quer sair dela. E o importante também foi dizer que as palavras do Saulo dizendo que é um processo e que quase sempre não é rápido, quase sempre não é fácil, mas no final os frutos a ser colhidos são muito bons assim. Então, e outra coisa importante também foi o fato de que a igreja, as igrejas, elas devem, né, principalmente amar quem está naquela situação, até porque é um pecado como todos nós, como todos os outros, e todos nós somos pecadores, né, como diz a palavra de Deus. Mas a minha pergunta é como que a igreja está amando esses homossexuais? Eu digo isso porque, não sei se você já ouviu falar de uma missão cristã chamada Grupo de Amigos. Sim. Não, né? É uma Trabalha missão com HIV/AIDS e homossexualidade. É uma missão que é a missão cristã multidenominacional, né, que tem várias denominações. Eles trabalham, né, exclusivamente com essa questão de aconselhar pessoas que estão nessa situação e com o objetivo de transformar essa pessoa, de ser libertos verdadeiramente. Eles começaram no Rio de Janeiro há cerca de 20 anos e já tem várias, vamos dizer assim, filiais. Tem uma em São Paulo, tem uma em Montes Claros, tem em Brasília. E eu tive a oportunidade de conhecer em loco o trabalho deles. Eles fazem um trabalho fantástico, assim. Já viram várias pessoas que passaram pelo processo deles, já foram libertas, hoje estão casados com filhos. Inclusive, um dos conselheiros lá já foi casado 5 anos com outro homem, aí foi liberto, hoje está casado, está com uma filha de 1 ano e meio, está feliz da vida. Então, eles fazem um trabalho fantástico, eles fazem palestras, fazem retiros, inclusive tem uma coisa muito interessante chamada Casa Missionária, que é uma casa, né, onde moram várias pessoas que estão no processo. A casa se autossustenta, né? Então, e aquelas pessoas têm a oportunidade assim de ser aceitas e poderem falar dos problemas assim, sem ser discriminadas, sem ser tem medo nem nada. E estão sempre aconselhando essas pessoas, estão com muito amor, assim. Então, eu vi aqui, né, que tem muitas pessoas assim que boa parte delas vieram aqui perguntar assim, eu tenho um amigo nessa situação, como é que eu faço para aconselhar eles? Eu não sei como é que eu faço. Então, de repente, eu gostaria de sugerir assim que a gente possa, de repente, um dia assim, convidar o pessoal para dar uma palestra aqui, para eles fazerem, né, esse trabalho que eu acho assim, fantástico, né, e de repente fica até uma oportunidade de ter um braço deles aqui em Curitiba, né, até o missionário, o coordena a missão lá, chamado Carlos Henrique, eu perguntei para ele uma vez, o senhor não vai abrir uma filial lá em Curitiba? Ele falou bem assim para mim, uma missão dessa, trabalhar no sul do Brasil é muito difícil. E ele falou uma coisa assim que eu achei assim que eu fiquei pensando, né? A impressão que eu tenho ali é que a gente vai nas igrejas e não tem gay nas igrejas. Não, essa é uma realidade hoje, que é Bruno, né? É uma realidade que, vamos dizer assim, toda igreja que está olhando a sua membresia com seriedade, sabe que esse é um problema latente na sociedade que está dentro da igreja. E eu diria assim para você, durante muitos anos, eu vou dizer da Igreja Batista, não vou dizer das outras, né, porque eu estou aqui. A Igreja Batista não olhou essa problemática como uma problemática que pudesse acontecer dentro dos seus contextos. Mas de um tempo para cá a gente está olhando e está buscando aprender. E eu não vejo tão difícil no sul do Brasil a gente ter uma casa dessa ou um ministério desse. A gente tem orado para que coisas assim aconteçam, a partir, quem sabe, dessa igreja mesmo, tá? Bem, obrigado. Tá bom, querido. Venha, querida, venha rapidinho aqui. Isso. Oi, dá pra ouvir? Pastor, eu conheço um casal que eles são namorados há algum tempo. E o menino, o rapaz, ele tem um comportamento assim meio que a gente diria efeminado, assim,
né? Tá. Mais Jeitoso. afeminado. Mais jeitoso, mais delicado. Tá. Aí, e como eles moram numa... Ele mora numa cidade pequena, até mesmo todo mundo comentava ali no namoro deles, comentava a respeito dele, perguntava até mesmo para os pastores, será que ele é, será que ele não é? E agora, por estarem namorando agora, a menina também ficou meio assim. Acho que ele não mostra nada assim para ela que ele é o que ele não é, mas ele tem esse jeito. E ela tem uma certa dúvida a respeito disso. Aí o que eu queria saber é qual que é o procedimento que ela deveria ter, e também se o homossexual, sendo uma menina homossexual ou um rapaz, se há um fator comum de sinais que eles dão de que eles são ou não são. Porque até mesmo um menino ter um jeito mais afeminado não significa que ele realmente seja. Porque tem muitos homens que não têm esse jeito e são homossexuais. Aí eu queria saber a respeito disso. Quer responder isso? Eu conheço muitos homens que têm trejeitos, estão casados, têm filhos e nunca tiveram problema com a homossexualidade. Com relação aos trejeitos, eu fiz uma viagem com a minha esposa e lá nós conhecemos uma mulher que ela tinha um filho de uns 10 anos, ou até um pouco mais, e era bem afeminado. Aí eu olhei para minha esposa e falei assim, Cláudia, onde é que deve estar a raiz, né, disso? E estivemos na casa dessa mãe e ela começou a mostrar a casa dela para nós. Mostrou a sala, mostrou lá fora, a garagem, e mostrou o quarto dela. Quando ela mostrou o quarto dela, eu tive a resposta. Por que de ser tão efeminado, né? De ter tanto trejeito? Ela dormia, o pai faleceu e ela dormia com o filho desde pequeno. Não que ela se relacionava sexualmente com ele, mas emocionalmente ela se relacionava com o filho. E ela criou um filho com tendências para a homossexualidade. Ele é bem efeminado e dormia com a mãe desde pequeno, ela e o filho ali agarradinho. Então, esse efeminado aí é entender o que tem por trás disso aí, né? Não sei se foi a pergunta que você fez. Também. E no caso de um namoro, que seja um casal que um deles tenha esse jeito, qual a posição do outro em relação a isso? Por exemplo, a menina que tiver um namorado assim, ou o menino que tiver uma namorada que perceba que tenha um comportamento que foge, talvez ao normal do que a sociedade diz, qual que atitude que esse casal deve ter? Eu acho que é uma atitude normal, porque de repente o que impede de confrontar, de perguntar? Aquela menina que eu falei que na danceteria, às vezes eu acho que você não é homem, ela não foi assertiva em me perguntar alguma coisa. Né? Você tem um jeito assim, tem algum probleminha, como é que é? Né? Ela foi na veia. Né? Então, o que impede de perguntar? Né? Porque de repente vai ser a pessoa que vai estar com ela há muito tempo, então pergunte, né? Não ter receio de perguntar. Tá ok então, obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta com respeito a casamento homossexual. Eu tenho visto na igreja evangélica brasileira como um todo um posicionamento muito forte contra o casamento homossexual, mas muitas vezes sem levar em conta o aspecto civil. Até que ponto a gente pode ser contra, por exemplo, o casamento no civil, só uma união civil, e tem muita gente que se posiciona contra, mas sem considerar que é um direito da pessoa em questão de seguro-saúde, herança, não sei, essas questões. Pode ser. Eu, quando estava na prática da homossexualidade e vivi lá o último relacionamento, 5 anos com ele, eu queria ter essas regalias aí, eu queria ter essas leis que facilitassem as coisas à minha volta, né? Tanto que quando terminou o relacionamento eu saí sem nada, não tinha nada que me desse respaldo algum. Então, de repente, se você olhar para o lado, né, humano, puxa vida, né, por que aquele casal lá está brigando por aquilo, não pode ter seguro saúde, pode ser saúde, pode ter junto lá divisão de bens e tal, tudo isso. Por que será? Antes eu era meio radical com isso, falava assim, não tem que ter coisa nenhuma. Mas pensando pelo lado humano, né, tenham, mas que fique claro que não é algo que eles possam trazer para a igreja. A igreja tem que se posicionar realmente, né? Então, hoje, se eu tenho algum casal na igreja que está ali, você sabe que é um casal homossexual,
Eles têm leis lá fora que facilitam a vida deles, amém para eles. Mas eu creio que a igreja precisa realmente se posicionar e dizer o que é verdade e o que não é verdade, né? Quanto a isso, eles têm que lidar com isso lá fora. O grande questão, por exemplo, que mexe com a igreja evangélica é a questão que está em Romanos, tá? Que é o texto que a gente colocou. Quando uma sociedade ela reconstrói os valores, dizendo que o que é certo é errado, o que é errado é certo, estou falando da perspectiva de Deus, ela começa a viver um tempo de decadência, tá? Ela perde os seus referenciais, ela perde os seus balizamentos, tá? E a tendência histórica, se a gente fizer uma análise histórica, vai acontecer isso com a Grécia, vai acontecer isso com Roma, vai acontecer com vários lugares em que esse balizamento se perdeu. E aí, o que acontece é que os conceitos de família começam a ser deteriorados. O que é uma família? O que é você educar um filho? E aí, outros valores começam a ser afetados, e não apenas os valores individuais. Então, quando a igreja se posiciona, ela se posiciona entendendo que determinadas aberturas de permissividade, elas geram um mal social ao longo do tempo. Então você perde os balizamentos. E aí o que é família? Então hoje, por exemplo, você pergunta o que é família, são duas pessoas estáveis, tá? E podem ou não ter filhos, etc. Mas será que esse é um conceito que permite o papel da família ser cumprido no contexto da sociedade? É uma pergunta. Outra questão que começa a ser trabalhada: será que esses papéis e esse fato de a gente colocar a identidade sexual como uma opção, quase como se fosse um terceiro sexo comprovado, ela não vai gerar uma distorção a médio e longo prazo na própria identidade das pessoas? Então, quando a igreja se posiciona, está dizendo assim: olha, existem valores que são basilares e que transcendem os valores interpessoais. A mesma coisa acontece, por exemplo, com a igreja. A igreja com relação à união estável, tá? A igreja não reconhece a união estável de um homem e uma mulher como um casamento. Se você quiser se tornar membro da igreja e diz assim: eu tenho uma união estável, a gente vai dizer: vai no cartório e se case. Tá? Por quê? Porque a união estável, ela foi uma concessão do Estado para tentar minimizar o mal social da falta de responsabilidade. Mas se a gente está dizendo que isso aqui é igual ao casamento, tá? A gente está criando um mal social maior. Então, da mesma maneira como a igreja se posiciona com relação a um homem e uma mulher que só vivem juntos e adquiriram um status de união estável, ela se posiciona também com as outras questões que envolvem essa questão da família e da sociedade como um todo. É o mesmo valor e o mesmo princípio. Mas o que eu estou discutindo não é o fato de a igreja se posicionar contra. Eu sou contra, mas até que ponto a gente pode impor os nossos valores para a sociedade? Da mesma maneira como numa sociedade pluralista, tá? Você faz um determinado movimento e você está tentando impor os valores que você acredita para a sociedade através do voto, tá certo? E da mesma maneira, um outro grupo social que diverge de você trabalha para impor para a sociedade seus valores, tá certo? Através do voto, através do posicionamento de lei. Da mesma maneira como outros grupos fazem, a igreja também diz: olha, cremos que isso pode ser a longo prazo um mal social. E a gente se posiciona e luta por esses valores da mesma maneira que outros grupos lutam da mesma forma, usando os mesmos meios legais para isso. Por isso nós somos uma sociedade pluralista e democrática, onde há essa liberdade para um posicionamento contrário, tá? E que vai se decidir no voto, vai se decidir no parlamento, vai se decidir em outras instâncias, tá? Vai chegar um determinado momento em que essa questão vai ser decidida A ou B, tá? Mas nesse momento em que estão acontecendo os processos, você vai encontrar movimentos, por exemplo, gays trabalhando violentamente e até com muito mais inteligência do que a igreja, porque em todos os conselhos dos 27 que existem no país, não é? Tem representantes defendendo o ponto de vista do movimento gay, enquanto que a igreja evangélica não tem.
porque ela nunca entrou nesse processo, tá? Agora, tardiamente, ela está acordando, né? E não sei nem se vai chegar a ter os 27 conselhos com representantes da igreja evangélica lá dentro, ou da igreja católica, ou assim por diante. Mas os mesmos meios legais que um grupo está usando para colocar e impor à sociedade o seu pensamento. Por que eu digo impor à sociedade? Por exemplo, PL 122 diz, eu não posso nem ler o texto da Bíblia, tá, que fala a respeito disso, porque vai ser considerado homofobia. Então isso também é uma maneira de impor o pensamento. Da mesma maneira, a igreja evangélica, a igreja católica tem se posicionado de uma maneira mais veemente, sem tanta inteligência e articulação como os movimentos gays têm feito, que a gente tem que elogiá-los, porque fazem com muita inteligência e articulação. Outra pergunta. Como lidar com a adoção de crianças por casais homossexuais? Eu não sei se ele pode responder melhor. Até que ponto a educação, por exemplo, você foi criado por pais homossexuais, heterossexuais, mas se tornou homossexual. Até que ponto uma criação por homossexuais faria da criança um homossexual ou um heterossexual? Pode ser que uma criança criada por um casal homossexual não sofra interferência na sua sexualidade. Pode ser. Mas a questão principal é valores. Que valores essa criança vai ter? Então, a minha preocupação é mais nesse sentido, porque já estão adotando crianças, já tem na certidão lá mãe e mãe, né? Já está acontecendo aí fora, mas eu vejo que a questão principal é valores. Então, é para pensar, né? Família, o que é família? Então, essa adoção é completamente fora do padrão de família. Então, eu ficaria preocupado com os valores. Eu só que acrescentaria dizendo o seguinte, a gente já vive uma sociedade que perdeu o sentido dos papéis, tá? E toda vez que a gente perde o sentido de papel, qual é o meu papel, qual é a minha identidade, qual é a minha força, eu gero uma anarquia, tá? Social e especialmente emocional. Então eu tenho grande preocupação com relação a isso, essa é a minha opinião pessoal, tá? Queridos, eu tenho que encerrar, são 10 horas, nosso contrato era até 9h30, tá? Mas como havia muita gente querendo fazer uma pergunta, e eu acho que não seria elegante a gente cercear a liberdade aqui, num assunto tão sério, eu agradeço a fidelidade dos que permaneceram até agora com a gente. Vamos ficar de pé? Obrigado, Saulo, né? A sua esposa está com você aqui? Onde é que está? Vem cá, menina, vem com o bebê aqui, vem junto aqui para a gente orar pela família, né? E agradecer a Deus pela sua vida. E sempre lembrando que a gente como igreja tem um papel de querer ser bênção na vida das pessoas, de amar as pessoas, de reconhecer que pecado acontece na tua vida, na minha vida, em qualquer ser humano, e que a gente pode viver transformação na graça de Deus. Tem uma família aqui que eu queria que você estendesse a sua mão para a gente orar. Como é que chama essa menina bonita e a sua esposa? Letícia, minha filha Letícia. Cláudia. Então vamos, estenda a sua mão para cá, para a gente orar por eles, não é? Senhor, muito obrigado pela vida, Senhor, do Saulo, da Letícia, da Cláudia. Muito obrigado pela coragem deles como família de se posicionarem, de falarem de coisas tão profundas e tão íntimas do coração deles. Muito obrigado, Pai, porque eles têm usado a história, a transformação que o Senhor concedeu a eles para gerar esperança e para anunciar uma mensagem tão profunda do Teu amor. Fica, Senhor, com esses Teus filhos, coloca a Tua bênção e ajuda-nos a ser uma igreja, Senhor, comprometida com o Senhor, comprometida com o Teu reino, mas comprometida com pessoas nessa manifestação da Tua graça que vai além da nossa capacidade de compreender. Fica, Senhor, com eles e com o Teu povo. É aquilo que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, viu, queridos? Que Deus abençoe. Obrigado para vocês, tá?